Bom dia, irmãos e amigos da IBLN. Que bom estar com vocês aqui em mais uma aula e estar nesta manhã aqui, que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez em nosso favor e estar contando com vocês aqui, nos assistindo, nos ouvindo e aprendendo mais da palavra de Deus, desta aula. Eu aprendo aqui quando estudo e vocês aprendem aí conosco, e eu fico gratificada quando sei que vocês, aprendendo, também vão ensinar. Vamos começar nossa aula orando, pedindo as bênçãos do Senhor, para que estejamos cobertos das bênçãos de Deus. Seu Deus eterno Pai, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão sobre as nossas vidas, e pedimos, Senhor Deus, fica conosco, nos abençoe e nos guarda neste dia. Abençoa logo mais o culto, Senhor Deus, e te pedimos. Abre o nosso entendimento para aquilo que tu queres nos ensinar, Senhor Deus, nesta manhã. E que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais de ti, da tua palavra, dos teus ensinamentos. E guarda as nossas vidas, Senhor Deus, nos livra de todo o mal. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Bem, nós estávamos na aula passada falando sobre o homem, né? Nós fizemos a transição estávamos falando sobre o ser, sobre Deus, e estamos falando sobre o homem, né? Sobre essa antropologia, sobre esse ser, o ser humano, né? Então, falamos sobre os argumentos, né? Sobre a criação de Deus, como Deus criou o homem, né? Falamos sobre os textos bíblicos que nós embasamos essa criação, mostramos aqui. Falamos sobre tricotomia, dicotomia, os argumentos, né? E hoje nós vamos falar a nossa origem, né? Como bem falamos, né? O homem pode ser de tal forma 3 partes ou 2 partes. Assim, eu falei aqui na aula passada que você pode criar sua consciência, sua formação, né? Aí se aliar a essas 2 correntes, né? Ou você pode ser dicotômico ou tricotômico. Ou cada uma dessas correntes existem fundamento bíblico, e isso aí é de livre, né? Você faz o seu livre conhecimento, você se alia a uma, alia a outra, porque todas as 2 existem argumentos bíblicos, e aí independe se você é dicotômico, tricotômico, isso não traz salvação, não vai fazer, nós não vamos brigar porque você é dicotômico, e pessoas dividiram a igreja, fizeram confusão, isso não tem importância, são bíblicas, né? Então nós não vamos discutir aqui se isso é certo, não é certo. O que importa é que elas são bíblicas, tá? E aqui nós vamos trazer hoje, né, o nascedor, a origem, né? De onde você vem? E aí, por que é importante estudar a origem da nossa alma? Porque nela também vai surgir aquela né, pergunta: de onde eu vim? Para onde eu vou, né? Quem eu sou? Né? Então, essas são as perguntas que valem milhões e milhões, né, que pessoas fazem desde a nossa origem, lá atrás, né? Os homens da caverna já faziam essas perguntas, os socráticos faziam essa pergunta, né? Os romanos faziam essas perguntas, enfim, as pessoas medievais faziam essa pergunta, os renascentistas faziam essa pergunta, e nós hoje continuamos fazendo essas perguntas. E a origem da alma, ela também vai falar coisas importantes. Por quê? Porque ela dá um norte referente aos nossos pecados. Não é porque o livro de Romanos diz que nós somos pecadores, né? Destituídos estamos da glória de Deus. Por quê? Porque esse texto é tão verdade hoje e é verdadeiro sempre, né? E nós vamos responder exatamente quando você souber e tiver consciência de onde vem a sua alma, né? Já que nós sabemos que ou somos dicotômicos ou somos tricotômicos,
você vai assistir a aula passada, você vai saber os textos bíblicos, então você vai saber o que eu estou dizendo. E aí o que é que vai acontecer? Você vai saber que nós temos uma origem corpo, alma, o corpo, alma e espírito, e aí reside, se você for dicotômico, você tem corpo e alma, e dentro da sua alma existe uma parte imaterial, né, que Deus soprou em você, e quando ele soprou partículas, parte dele, né, e essa parte ela não morre, né, e aí o que é que acontece? Como ela não morre, vai viver para sempre, né? O espírito vivifica e a carne para nada aproveita. Essa carne, ela volta para o pó, né? Ela se transforma em pó, é corpo, ela é ser que viveu um dia, mas ela vai voltar para o pó, ela vai se decompor, mas o espírito, essa parte que é imaterial, que vamos dizer assim, é a alma, ela vai viver para sempre, né? E o que é que acontece? E é exatamente isso aí que Romanos diz, né? Todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. E aí, por que isso, né? Porque de onde vêm os nossos pecados? Porque todos nós nascemos pecadores. E aí nós vamos explicar exatamente nessa origem da alma, né? Então, vamos começar agora exatamente falando um pouco, né? A origem da alma é resultado do sopro, exatamente, né, do sopro de vida no homem. No caso, né, na descendência, né, nós temos uma parte material e uma parte imaterial, né, a cooperação dos nossos pais, né, no caso, 23 cromossomos da minha mãe, 23 cromossomos do meu pai. Assim Deus escolheu para ser feito, né, a reprodução humana é feita assim, somos, né, 23 do meu pai, 23 da minha mãe, dá 46 cromossomos unidos, né? Isso aí é uma ciência, né? Eles se unem perfeitamente e aí vai unindo-se, forma um ser, né? Interessante, a lei da natureza, ela é perfeita, né? Deus criou assim de uma forma perfeita e esses cromossomos se unem e formam uma pessoa. E em que momento, né, a ciência diz aí, né, tem um momento em que a ciência, até um dia desse o Supremo estava julgando, né, que momento isso ganha vida? Enfim, né, decidiram aí que é o 14º dia, não sei, mas né, Deus planejou essa vida desta forma. Então, meus pais biológicos, eles se unem, um contribui com 23 cromossomos, outro 23, que dá 46. E Deus contribui com o sopro de vida, né? O espírito, ou quem for dicotômico, a alma, né? Então, é uma parceria, conforme está aqui, aqui eu trouxe o slide, né? Então, é uma cooperação entre o Criador e os nossos pais, onde o processo normal de reprodução humana compõe em execução as leis da vida, né? Então, fazendo com que a alma nasça no mundo do mistério aí, né? Então, conforme Eclesiastes 11:5, você pode conferir aí em casa, e Jó 10:8. Eu queria que você conferisse, porque nós temos bastante coisa para falar. Mas aí eu posso trazer mais uma tela aqui, né? E a gente conferir novamente o texto de Gênesis, né, que diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Esse homem é Adão, né, o primeiro homem. E eu disse a vocês, guardem esse texto que nós vamos precisar nas próximas aulas, né? Então nós vamos ver bastante esse texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus fez a parte material, que seria a parte do meu pai e da minha mãe, mas o primeiro homem, né, Deus formou, ele criou com as suas próprias, dá a entender que Deus criou com suas próprias mãos, ou né, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E eu falei para vocês que aí já a concepção de Eva já foi feita de uma outra forma, né? Então Eva foi formada, então Deus,
Eva foi formada da seguinte forma: então Deus fez o homem cair em um profundo sono, né? Deus deu lá uma anestesia geral, né? Parece até que foi feita assim, uma anestesia geral em Eva, né? A primeira cirurgia com anestesia geral, porque Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, né? Enquanto estava anestesiado, tirou-lhe uma das costelas, fechando, né? Ele fez lá os pontos, né? Fez novamente, fechou a ferida, né? O lugar com carne, né? Fechou lá, tudo direitinho, né? Com a costela, que havia tirado muita, né? Células tronco, né? Nesse lugar, né? Muitas células tronco. Ele fez o quê? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, tá certo? Primeira cirurgia aqui, ó, feita na terra, foi de uma costela que Deus tirou do homem, com muitas células tronco, tá certo? E ele formou uma mulher e trouxe a ele. Quando ele formou Eva, né, Adão já estava recuperado, tinha ido lá para a sala de recuperação, já estava bem. E aí, quando ele formou Eva, ele trouxe Eva a Adão. E Adão disse, né, esta sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Né, porque Adão via todos os animais em dupla, e ele não. E quando ele viu a espécie dele, que ele tinha uma companheira, né, uma adjuntora, ele disse, essa é carne da minha, essa sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, essa é minha companheira, né? E assim chamou de mulher, porque do homem foi tirada. Então nós nos chamamos mulher, porque do homem foi tirada. Imediatamente ele casou, ele não teve dúvida, Adão não teve dúvida, casou com Eva na mesma hora. Entendeu? Ele não teve esse negócio de dúvida, vou esperar, vou demorar, vou construir uma casa, vou ter um emprego bom, vou isso, nada. Casou na mesma hora, era aquela que ele queria. Aquela foi a preparada por Deus para Adão. Então Eva foi a mulher que Deus fez para Adão. Então a concepção de Eva, né? Deus já não soprou, então observem como foi formada. Deus não soprou em Eva nenhum espírito mais. Eva já veio para Adão pronta, né? Eva já foi formada como nós somos, né? Já corpo, alma ou espírito, ou corpo e alma, certo? Então, qual é a origem da alma, né? A Bíblia, necessariamente, ela já não fornece, né, nenhuma explicação específica sobre qual é a origem da alma do homem. A exceção, claro, a única exceção é o caso de Adão. A única exceção que Deus fala que soprou e o homem foi alma vivente é o texto de Adão. O texto bíblico diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Única e exclusivo relato para falar, o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Esse é o único relato que se fala na Bíblia sobre a alma. Referente à criação, à origem, à Gênesis, né? Da criação da alma. Mas no que diz respeito à origem da alma dos seres humanos, não há nenhuma informação bíblica conclusiva. Fora essa, não existe uma outra informação conclusiva. Contudo, os estudiosos, ao longo da história da igreja, têm apresentado algumas sugestões. Passaram a estudar, né, e criar algumas teorias, sabendo o quê? Vamos explicar aqui previamente. Todas essas teorias são humanas. Então, como humanas, nós vamos passar aqui não sendo bíblica, sendo humanas. Todas elas são humanas, né? Então, esses são motivos de grandes estudos. Teorias humanas, né? A primeira delas, pré-existencialismo, né? Então, a primeira teoria para se explicar a formação da alma humana, sabendo que todas essas teorias são humanas, de estudos humanos, quanto à observação e estudos também humanos, né? A primeira teoria, pré-existencialismo, o nome já diz, a pré-existência da alma, existe antes, né? Então, defende que a origem da alma, em um momento anterior
a existência do corpo, né? A alma é como eu gosto de explicar assim, né? Tipo assim, Deus criou um reservatório de almas, né? Criou as almas antes que o corpo existisse. Em outras palavras, né? Segundo essa teoria, as almas existem num céu, entre aspas, num estado anterior à matéria. O que é matéria? O corpo, né? O nosso corpo vem depois do imaterial, que é a alma, tá certo? Então, nosso corpo passa o imaterial, que é a alma, existe antes do nosso corpo, que é material. Então, supostamente, elas são enviadas, também entre aspas, em um embrião que é gerado no ventre de uma mãe. Então, a mãe fica grávida, vamos dizer assim, e a alma vem depois. Beleza? É uma explicação bem rudimentar. Tá certo? É só para você entender. Inclusive, muitos proponentes dessa teoria acreditam que a condição da existência material do homem estão ligadas diretamente ao estado anterior da pré-existência da alma. Como? Por exemplo, quem acreditava nisso? Orígenes, né? Um grande estudioso da antiguidade. E outras pessoas que também estudaram essa teoria, defensor, e diziam o quê? Que a atual existência da matéria do homem, existiam com todas as suas desigualdades e irregularidades morais e físicas, como o castigo, por exemplo, pelos pecados cometidos numa existência anterior. Vamos desmistificar esse pensamento. Vamos dizer assim, foram criados 10.000 almas. 10.000, vamos criar um número aí, X almas, né? E começaram a nascer as pessoas do mundo. Só que nasciam, morriam, começaram a nascer mais pessoas do que se criou a alma e do que se morria. Teve uma hora que o quê? As almas precisaram ser recicladas. E o que aconteceu? As almas precisaram ser usadas, não as almas todas novas, mas as almas que já haviam sido, morriam, né? E estavam lá, já foram usadas. Então, essas almas que foram usadas, elas tinham o quê? Alguns pecados, porque elas tinham uma vida anterior. Então, elas tinham desigualdades e irregularidades morais e físicas. Então, elas tinham o quê? Elas tinham alguns castigos a cumprir, porque elas tinham desigualdades, elas tinham pecados da existência anterior. Então, portanto, o homem começava a sua vida com o pecado, né? Com o pecado. Então, também tenta conciliar essa teoria, a doutrina da universalidade e do pecado da culpa individual. Então, essa teoria, né, do pré-existencialismo, nos primeiros anos do cristianismo, ela foi muito difundida dentro de Alexandria, que era o centro, ela fazia parte do centro da cultura, né, do cristianismo. Obviamente, o pré-existencialismo é uma teoria muito problemática. Não possui qualquer fundamentação bíblica. Não tem fundamentação bíblica. Ela não tem guarda nem apoio dentro da Bíblia. Primeiro, porque ela é uma teoria da filosofia greco-pagã. Certo? Por quê? Porque nós não, dentro da nossa filosofia e teoria bíblica, nós não temos, primeiro, nós não temos pré-existência de almas. E Deus não criou, vamos dizer assim, reservatório de almas. Como você viu no relato bíblico, Deus formou Eva e nós somos um conjunto completo, nosso corpo é um conjunto completo. Nosso ser, aliás, é um conjunto completo, corpo, alma e espírito. Né? Nós não,
o homem, quando ele se forma, os 23 cromossomos do meu pai, 23 da minha mãe, quando se unem, não se unem e depois vem a alma, né? Vem, né? Tipo Ghost. Não, não é assim. Nosso ser é um ser completo. Você viu na formação de Eva. Corpo, alma e espírito, corpo e alma. Ele não é divisível, ele é um ser completo, tá certo? Então, essa teoria, ela fala de um ser divisível. E nós somos um ser uno, completo, tá certo? E ela, como ela é uma filosofia greco-pagã, né, enxergava no corpo, primeiro, a punição da alma. Né? A alma, ela tinha que pagar alguma coisa, porque ela sempre chegava devendo. Tá certo? Ela também ensinava que o ser humano pode não ser completo. Né? O ser humano pode, ou se não ser completo nele mesmo. Né? O corpo pode ser completo, porque aí depois eu posso complementar com a alma. Né? Confundindo a natureza humana, talvez até com a natureza dos anjos. Entendeu? Isso. Assim como se fosse verdade, não haveria propósito na doutrina da ressurreição e da glorificação, que é o que é ensinado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que existir a doutrina da salvação, que Cristo Jesus veio e para nos salvar na cruz, morrendo pelos nossos pecados, se eu vou voltar e eu mesmo posso pagar, remir os meus pecados através de uma volta que eu vou pagar numa outra vida, que eu vou voltar para pagar e eu vou fazer novos pecados, mas eu vou voltar. E essa volta é remitente, né? Eu volto sempre para pagar. Então, essa teoria da glorificação sempre vou estar devendo, né? Então, além disso, né, como diz Gruden, o pré-existencialismo está perigosamente ligado exatamente ao princípio da reencarnação. Então, esta teoria do pré-existencialismo, ela não encontra a base bíblica, tá certo? Eu espero ter esclarecido se há alguma dúvida. Se você tem dúvida, manda aí nos comentários ou no chat, que eu procuro responder depois. A teoria do pré-existencialismo, existem várias objeções quanto a ela. A primeira, né, é absolutamente vazia de base bíblica e filosófica, pelo menos, né, de suas formas, né, baseia no dualismo da matéria e espírito, né? Ela acha que a gente, matéria e espírito, né, como ensina a filosofia pagã, né, fazendo a ligação da alma e do corpo e uma punição, só a alma paga, né, faz realmente do corpo uma coisa acidental, o corpo ele é só incidente, né, ele foi um incidente que aconteceu, né, a alma estava inicialmente sem o corpo, né, não é um conjunto, né, e, por exemplo, é como se, vai lá, encontra o corpo, né, a alma vai lá e vai encontrar um corpo, né? Encontra um corpo. Então, termina sendo, né? Não é uma coisa planejada, né? Parece que desce lá, encontra um corpo para você. Não é assim, né? O homem é um ser completo, né? Então, nós somos corpo e alma, o corpo, alma e espírito, né? Destrói a unidade, né, da nossa raça humana, da nossa etnia, né? Essa palavra raça, hoje em dia, não é usual, né, hoje em dia. Então, pois presume que todas as almas individuais existem num momento antes de entrarmos na vida presente, elas não constituem uma raça, né? Vamos dizer assim. Não achamos suporte na consciência do homem, né? O homem absolutamente não tem consciência de que da existência anterior, né? Como é que, vamos dizer assim, meus pensamentos, meu Deus, eu existi de que forma? Né? Eu tive tal vida, eu fui isso, eu fui aquilo, né? Sente que o corpo é uma prisão, né? Você se sente assim, um lugar, uma punição da alma. De fato, ele teme, né, a separação do corpo e da alma, né? Isso é antinatural. Então, essas são as objeções
da teoria sobre a origem da alma, né? A segunda teoria que podemos falar aqui sobre a origem da alma é a teoria criacionista, né? E a teoria criacionista, ela tenta explicar a origem da alma, dizendo que Deus cria alma de cada pessoa e envia ao corpo em algum momento incerto, mas que ocorre entre a concepção e o nascimento. Parece até um pouco com o pré-existencialismo, né? Que a gente explicou agora, né? Que de repente 23, em algum momento, de repente parece um pouco com a teoria do Supremo, né? Até o 14º dia, chega lá, procura o corpo, chega lá, né? Só que essa teoria, a grande objeção dessa teoria, eu já vou logo dizendo, não é porque eu não me associo a ela, não é que, né? E muitos estudiosos são partidários dela, tá certo? Não é? E ela tem muitos partidários nessa teoria. E o grande obstáculo dela não é esse que eu vou dizer, né? Por exemplo, na Bíblia diz assim, que Deus criou todas as coisas e descansou. Né? A partir do 6º dia, Deus criou todas as coisas, até o 6º dia. E depois disso, descansou. Né? Então, ele diz assim, tenta explicar a origem da alma, dizendo que Deus cria a alma em cada pessoa e envia ao corpo em algum momento incerto. Tá certo? Então, vamos lá. Essa objeção que eu estou dizendo aqui não é a maior. Tá certo? E ainda eu vou dizer qual é a maior objeção dela. Tá certo? Então, vamos lá. Em cada pessoa, e ela envia em um determinado momento, né, no momento incerto, mas é que mais ou menos ocorre entre a concepção e o nascimento. Então, parece com a teoria do Supremo, gente. Né? Então, de acordo com essa teoria, cada alma humana deve ser vista como uma imediata criação de Deus por ocasião da concepção e o nascimento de cada indivíduo. Sabe, o maior problema dessa teoria é que, se Deus faz isso, a gente pode jogar a culpa do pecado só nas costas de Deus. Porque se Deus cria a nossa alma, vai lá, encontra seu corpo, vai lá. Deus é culpado do nosso pecado. Ele mandou uma alma defeituosa. Tá certo? Essa é a maior objeção dessa teoria. Porque Deus mandou uma alma defeituosa, uma alma pecaminosa. E aí é um problema. Né? Culpa de quem é a culpa do pecado? Deus ou do homem? O homem peca porque quer ou porque tem uma alma pecaminosa? Porque já mandou uma alma defeituosa, né? Entre os defensores de alguma dessas formas do criacionismo estão Jerônimo, Tomás de Aquino e Calvino. Homens muito estudiosos, tá? Então, veja só uma coisa. Nós temos teorias fantásticas para falar da origem da alma. Mas nós precisamos ficar muito atentos. Então, a nossa terceira teoria é a teoria traducionista, né, da tradição. Diz que a alma do homem origina-se mediante a reprodução. É a mesma teoria, é a mesma coisa que Deus basicamente usou, né, só que aqui é a reprodução humana. Deus usou para reproduzir Eva. Deus reproduziu Eva, fez a reprodução, tirou parte de Eva do próprio Adão. Só que quando Adão e Eva eram um homem e uma mulher, eles fizeram a reprodução natural, né, que Deus disse a Adão e Eva, que eles preenchessem o mundo. E eles fizeram isso, né? Abel, Caim, Sete, enfim. E aí o mundo está aí. Eles
obedeceram a Deus. Eles povoaram o mundo. Isso significa que a alma é reproduzida naturalmente, pela ocasião da concepção. Então, a forma que a alma, na teoria tradicionista, ela é reproduzida é assim, como eu expliquei para vocês. 23 cromossomos, de uma forma natural, e já vem a alma nesse sentido, a alma já está com eles. Aí, né, o ser humano se forma, corpo, alma e espírito, o corpo e alma. E nesse aspecto é herdada dos pais. Ele já vem completo, certo? Esse corpo já vem completo. Deus não precisa soprar na minha narina para vir para me dar o sopro de vida. Quando se junta, né? Tudo já vem completinho, igual a Eva foi formada. Tá certo? Então, essa questão do traducionismo é a mesma forma que Deus formou a nossa irmã, a Eva. Tá certo? Então, essa é a forma que Deus, né, fez para que nós tenhamos e que o texto de Romanos seja verdade. Por quê? Quando Adão e Eva estavam ainda em consonância, né, se encontrando com Deus, e Deus abençoando, conversando com eles, instruindo, né, e eles espiritualmente eram puros, né, e conversavam com Deus, né, tinham comunhão com Deus. E depois, quando eles perderam essa comunhão, o que é que aconteceu, né? Nós explicamos, né, que essa imagem e semelhança, eles ficaram distorcidas, né? E o pecado faz isso, distorce a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, né, a alma, esse pecado, que chama-se pecado original, eles passaram até a chegar até nós, né? E aí, só Jesus Cristo, né, pôde fazer isso, porque imediatamente quando eles pecaram, o próprio Deus anunciou um plano de salvação para chegar até nós, né? Lá quando diz, em Gênesis 3,15, né, que ele ia ferir a cabeça da serpente, e aí Deus começa o seu plano de salvação para Cristo Jesus chegar até nós, como chegou, nos alcançou, né? Então, exatamente isso. A teoria traducionista, o que é que acontece? Todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Como é que o pecado chega até nós? Só a teoria traducionista, ela pode responder esse texto de Romanos. Porque o que é que acontece? Deus não coloca pecado em nós, né? O que é que acontece? Nós pecamos deliberadamente por vontade própria, assim como Eva fez, assim como Adão fez. A vontade deles permaneceu através do livre-arbítrio. Eles tiveram vontade de pecar, Deus deixou tão livres que eles tiveram vontade deliberada de pecar. E escolheram não obedecer, porque obedecer significava honrar a Deus. Honrar a Deus. Quando Deus disse, se comerdes, certamente morrerás. Por quê? Essa ordem que Deus deu a Adão, se comerdes, certamente morrerás, é igual à lei de trânsito para nós. Está lá a lei. Se você obedecer, a lei não te atinge. Então, essa ordem dada por Deus era igual à lei de trânsito. Se você obedecer, dirigir seu carro obedecendo todas as leis de trânsito, a lei de trânsito não te atinge. Você não vai ter sua carteira cassada, você não vai ter, nada vai lhe atingir. Agora, como é que ela vai te atingir? Quando você infringir a lei de trânsito. Então, essa era a intenção de Deus. Se você não pecar, essa lei não vai te atingir. Agora, eles não entenderam o recado de Deus. Então, quando eles desobedeceram a lei, aí sim, a lei atingiu a Adão e Eva. E atingiu a todos nós. Então, quem era possível para que essa lei viesse a não salvar essas pessoas? Só Cristo Jesus. Que é quem?
É Deus conosco, que é o Emanuel, que podia ser homem, ser Deus, morresse, viesse aqui na terra, viver como nós, não pecar, morrer, derramar seu sangue por nós, né, nos justificar e nos salvar. Então, aí novamente nós teríamos uma chance, nos ligaríamos a Deus através de uma relação pai e filho. Jesus nos tornaria filhos novamente do seu pai. Por quê? Porque nos tornamos pecadores porque infringimos a lei de Deus. Se comerdes, certamente morrerás. Tão pequena, uma lei tão pequena, mas dura. Por quê? Porque não obedecemos. Obedecer significa honrar a Deus. Resolvemos desonrar a Deus, desobedecendo. Então, a lei de Deus nos puniu. Puniu como? Com a separação, com a desonra. Então, fomos atingidos. Os argumentos é a favor do traducionismo, né? Alega que é favorecida pela descrição da Bíblia, né? Deus, uma única vez, soprou na narina do homem o fôlego de vida. E depois deixou o homem reproduzir-se a sua espécie, conforme Gênesis 1, 28, 2, 7. A criação da alma de Eva estava incluída na de Adão, desde que se diz que ela foi feita do homem. 1 Coríntios 11, 8. Você pode conferir em casa. E nada se diz acerca da criação da alma, da sua alma. Tem apoio na analogia da vida vegetal e animal, em que o aumento numérico é assegurado, não por número, continuadamente crescendo da criação imediata. A teoria procura também apoiar na herança da peculiaridade dos tipos familiares. E, finalmente, ela parece oferecer a melhor base para explicar a herança da preservação moral e espiritual, que é o assunto da alma, e não do corpo. É muito comum combinar o traducionismo com a teoria realista para explicar o pecado original. Certo? E, então, agora, uma explicação que eu gosto muito que você tenha em mente, né? Qual é a melhor explicação para essas teorias? Das 3 teorias surgidas ao longo dos anos, é possível explicar a origem da alma na teoria pré-existencialista? Por exemplo, né? A teoria de todas, a teoria pré-existencialista deve ser definitivamente rejeitada. Desculpe a minha franqueza, né? Pois ela é completamente estranha ao ensino bíblico, né? Não tem base bíblica. Quanto às teorias traducionista e criacionista, que ainda têm base bíblica, ambas têm pontos fortes e fracos. Mas como a Bíblia não fornece, né? Ela não fornece, teoricamente, né? Ela não fornece um ensino claro sobre esse assunto, é prudente ter cautela. Sempre. Um bom teólogo, um bom estudioso, um bom observador da Bíblia não é aquele que tem todas as respostas para tudo, mas é aquele que sabe falar onde as Escrituras falam e calar onde as Escrituras calam. Então, onde as Escrituras calam, calem. Então, como as Escrituras não são expressas, bem expressas, a gente cala. Essas teorias são humanas, então a gente não se associa porque elas não são bíblicas. Então, assim, elas explicam melhor? Explicam, mas não briguem, não se asseverem por causa disso, porque, teoricamente, elas não têm tantas explicações bíblicas como, por exemplo, a dicotomia ou tricotomia. Tá certo? A palavra-chave de hoje é alma. Certo? Vou dizer hoje, agora, mais cedo, que é para você estar aí já informado. A palavra-chave de hoje, você pode preencher aí no Google Classroom, é alma. Vamos falar agora de uma coisa que todos nós fazemos. Porque se você disser que não faz,
já mentiu e aí já pecou, né? Vamos falar daquele rapaz, né? Já que estamos falando do homem, todos nós fazemos, né? Armatologia, né? Armatiologia. Eu tenho até dificuldade de falar, né? É o estudo sobre o pecado, né? Que significa errar alvo, é a dívida que você tem com Deus, é a transgressão, é a queda, é a nossa derrota. Por quê? Todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus, né? É aquela coisinha bonitinha, né? Que a serpente falou assim, come Eva, né? Aquele diálogo bonitinho que a serpente disse. Aí eu gosto de dizer uma anedota que lá no Nordeste o povo conta, né? Que diz assim, que a serpente chegou para Eva e falou assim, come Eva, come. E sabe por que Eva comeu? Né? A serpente disse assim, come Eva, come que emagrece. E Eva, pum, comeu, né? No engano que ia emagrecer. Ela pensou que era o elixir da magreza. Toda mulher é louca para emagrecer, né? Então, a gente devia ter... E ela prometeu, e tenha certeza que Eva prometeu a Adão, que ele ia emagrecer. Certamente, né? Eu tenho outra historinha que conto, mas aqui não vou contar, não. Né? Depois eu conto, né? Para a gente... Se tivesse muitos alunos aqui, eu ia contar. Porque Adão comeu a fruta, né? Vamos lá. O que é o conceito do pecado, né? Qual é o conceito? Porque eu só estou com os meninos aqui, né? Se contar, os meninos vão rir. Aí não vão fazer o trabalho deles, né? Mas vamos lá. Conceito do pecado, né? É a falta de conformidade, né? Conformidade da lei. Com a lei de Deus, né? Em estado de disposição, né? Ou conduta, de fazer a má conduta, né? Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos, tais como, primeiro, a gente já viu, né? É o pecado, né? Está no Salmo 51, 2. Lava-me todas as minhas culpas, a minha culpa, purifica-me do meu pecado, né? Outro texto que você pode olhar é o Romanos 6, 2, né? É também a desobediência. Quando você desobedece, sabia que você está pecando? Sabia que você está em desconformidade ou em falta com a lei de Deus, né? A desobediência desagrada, desonra a Deus, né? Então, desobediência, Hebreus 2:2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Preste atenção. Transgressão, você transgredir, né? Todos os dois textos eu já li, não vou ler de novo, né? A iniquidade, né? Iniquidade, você ser iníquo, né? Não seja iníquo, né? Aí vamos ler Mateus 7:23. Então, eu lhe direi claramente, nunca os conheci, misericórdia, não quero ter essa palavra sobre os meus ombros. Então, eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afasta-te de mim, você que pratica o mal. Isso é Jesus dizendo, e ele está dizendo isso para os crentes, viu? Porque ele está dizendo que nunca conheceu você. Em nome de Jesus, não tenha isso sobre você. Qual é o conceito, né? Conceito ainda sobre pecado. É a palavra pecado no Antigo Testamento. Ela envolve condições de culpa. Culpa pelo pecado, punição, é uma oferta. E ela pode também, né, vinha para... se contrapor a essa, né, culpa, ela vinha com a oferta de purificação, né? Lembre-se que no Antigo Testamento existia não existia o perdão dos pecados, como tem hoje, Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, o que existia, né? Existia a purificação dos pecados. Você recebia tipo um perdão parcial,
né? Existia a limpeza, vamos dizer assim, né? Existia um cerimonial para os pecados, de limpeza, né? Então, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Então, o pecado é uma coisa que nós temos que, ainda hoje, né? Dominar o pecado em nós. Tá à vontade de pecar, meu irmão, não desce na maionese não, que o negócio está ruim, viu? Existia uma coisa também no Antigo Testamento é feio, né? Testamento, que se chamava chata, né? Era, né? Não chama a irmã de chata não, que não resolve não. Era chata, que era pecar, mas a chata significava, na realidade, errar o alvo, né? Na realidade, a chata significava errar o alvo, né? Era o caminho incorreto, na realidade, né? Errar o alvo, caminho incorreto, né? E a gente traz aqui pecar, falhar, perder o rumo, né? Errar o alvo, ou o caminho do correto, do dever, né? Era a culpa, né? Sofrer penalidade pelo pecado, perder o direito. Então, a chata era tudo isso, né? Chata significava isso aí. O pechar, né? Era a transgressão, rebelião, né? É aquilo que Satanás fez no céu, é o pechar, é a rebelião. Contra os indivíduos, contra uma nação, contra Deus, né? Jó 34:7. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso? Apesar de estar sem culpa, suas flechas me causam feridas incuráveis? Exatamente isso, né? Matshab, conflito, né? Contenda, né? Satanás faz tudo isso, tá? Ele é mestre nisso, né? Satanás diz, né? João 10, veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância, né? Provérbios 17:19. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína, né? Então, venha de Metshá, devastador, desolado, ruínas, né? Está como montes arruinados, né? Tudo isso eram palavras que se usava para conceituar pecados no Antigo Testamento, entendeu? Tudo isso, né? Outro conceito de pecado, mas aí já no grego, no Novo Testamento, né? Amartia, né? Que vem exatamente o que a gente usa para nominar a parte do pecado mesmo, né? E uma coisa que eu gosto muito, né? Aqui, crise, no grego, crise. Todo pecado gera no homem uma crise. Todo pecado, você que tem consciência que pecou, vai gerar no homem uma crise. Você que conhece ao Senhor, que peca e tem a consciência que desagradou a Deus, vai gerar em você uma crise, tá? Então, a amartia, né? Errar o alvo. É o mesmo sentido lá no hebraico, no aramaico, errar o alvo. Desviar-se do caminho da retidão e honra, e fazer ou andar no erro. Desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Uma ofensa, né? Violar a lei em pensamentos e ações. O bom é que a amartia é pensamentos e ações. Ou na coletividade, ou em conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou por várias. Né? Porque existe o pecado individual, existe o pecado coletivo. Tá? Existe o pecado de um povo, né? De um povo também. Mateus 12:31 diz assim: por esse motivo eu lhe digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Tá? E crise, né? É separação, divisão, repartição, julgamento, sentença de condenação, julgamento condenatório, né? Condenação e punição por um colégio de juízes, um tribunal. 7 homens nas várias cidades da Palestina, né? Distintos do Sinédrio, que tinham sua sede em Jerusalém. Marcos 3:29 diz assim: da morte espiritual eterna escapa quem chega
a Jesus. E glória a Deus por isso, né? Jesus, ele nos livra da crise. Jesus nos tira da crise. Então, quando você tiver, Jesus nos tira da crise. Tenha ciência disso, né? Eu queria deixar o nosso próximo assunto, que é fases do pecado. As fases do pecado, para a próxima aula. Por quê? Porque nós vamos dizer que o pecado tem 3 fases, né? A fase da tentação, que aí eu queria falar mais detidamente, a fase da culpa, né? E a fase do juízo, e as consequências do pecado, para a próxima aula. E eu queria desejar para você que você tivesse um restinho de fim de semana abençoado, que Deus pudesse guardar você nessa semana e que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, fosse o seu guia nessa semana. E que você tivesse protegido, guardado e abençoado por Deus. Que nosso bom Deus fosse o seu abençoador dessa semana. Vamos orar para que nosso Deus possa estar com você e que você tenha guardado no seu coração as lições. O inimigo é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Não deixe ele fazer isso na sua vida, né? Resista ao inimigo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está para nos ajudar. Dia a dia, clame por Ele. Clame por Ele. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Que o Senhor Deus te abençoe nesta semana. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque não temos a quem clamar. Mas Tu és o Deus, Senhor Deus, de perto e de longe, que nos escuta sempre. E Tu, Senhor Deus, nos atende, nos guarda, nos livra. Nos livra, Senhor Deus, dessa doença. Nos livra, Senhor, de todos os males. Nos livra, Senhor Deus, de armadilhas do diabo, Senhor Deus, da consequência do pecado, Senhor Deus, que muitas vezes nós nem estamos vendo, Senhor Deus, nem estamos percebendo, que estamos caminhando, Senhor Deus, para as armadilhas do diabo, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, nos livra, nos deixa sempre atentos, Senhor Deus. Nos deixa, Senhor Deus, alerta. Como Tua palavra diz, Senhor Deus. Que sejamos, Senhor Deus, estejamos alertas, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, de todos os males, Senhor Deus, de doenças, Senhor Deus, de crises, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, derrama do Teu poder, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, através do Teu Espírito, Senhor Deus. E em nome de Jesus, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, Senhor Deus. Sobre os médicos, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus. Sobre, Senhor Deus, os pacientes, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, tão grande número, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, Tu traz também a cura, Senhor Deus. Tu é o Deus que cura, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, uma semana de paz. Nós te pedimos essas coisas com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.